slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. E aí, meus amigos, será que a Veloz AZ160 presta ou não presta? Pois nós vamos descobrir isso juntos hoje, porque eu vou fazer uma avaliação completa da AZ160. Essa moto ela tem chamado muita atenção na categoria pelo visual robusto e pelo pacote de equipamentos que ela entrega. Para quem não sabe, galera, a Veloz ela já está em 5ª posição de vendas no ano de 2026. Está acima da Bajaj e abaixo da Motu. Está com quase 19 mil motos emplacadas. E está crescendo bastante, meus amigos. E tudo devido a essa moto aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês detalhes que podem te fazer mudar de ideia entre comprar ela ou não. Eu vou trazer aqui para vocês detalhes da ficha técnica, consumo, velocidade máxima, se é uma moto boa para rodovia ou não, e 9 pontos positivos relatados por donos e usuários e 10 pontos negativos que também são relatados aí pelos proprietários e usuários dessa moto. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui vai te ajudar a decidir se essa moto serve para você ou não. Mas antes de começarmos, se você gosta de motos, lançamentos e comparativos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também aproveite para conferir os links que estão aqui na descrição, onde você vai encontrar jaquetas, capacetes, luvas, tênis e todas as peças e acessórios para moto com descontos de até 30% disponibilizados pelo Mercado Livre e pela Shopee. E comprando por esses links você vai garantir o seu produto com esses descontos incríveis e condição de pagamento facilitada, inclusive até 10 vezes sem juros. Então não perca tempo, já garanta suas compras com esses descontos imperdíveis. Lembrando, galera, que são descontos e estoque limitado. Então não perca tempo e aproveite. Agora sim vamos conhecer a Veloz AZ160 Extreme. E a primeira impressão é muito positiva porque ela tem um visual mais encorpado do que a maioria das motos de baixas cilindradas e passa a sensação de ser uma trail de cilindrada maior do que realmente é. E na dianteira tem um farol moderno com globo ocular e iluminação em LED com DRL, além de uma bolha corta-vento que ajuda a desviar o ar em velocidades mais altas. E o paralama é alto, reforçando a proposta off-road, enquanto o tanque tem linhas angulares e as carenagens laterais dão um aspecto mais robusto ao modelo. E na traseira tem uma lanterna esportiva em LED, banco em 2 níveis, pesos de guidão e rodas de liga leve com pneus de uso misto. E um destaque aqui também está nas rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira, que é uma configuração muito boa para enfrentar a buraqueira aí no dia a dia nas ruas do nosso Brasilzão. E ela tem uma posição de pilotagem ereta e confortável. E como o guidão é largo, ela dá mais controle sobre a moto, o que é ideal para o uso no dia a dia. E mesmo sendo uma moto de entrada, a Veloz surpreende na lista de equipamentos. Ela já sai de fábrica com partida elétrica, injeção eletrônica EFI, controlada por ECU, painel 100% digital e entrada USB do tipo A e tipo C, mais uma tomada 12 volts. E os freios são CBS. E essa injeção que ela usa contribui para melhorar nas partidas a frio, reduzir o consumo de combustível, estabilizar a marcha lenta, melhorar a resposta do acelerador e diminuir a emissão de poluentes. E ela está disponível nas cores preta, azul e vermelha.
Já na parte de motor, ela vem equipada com um monocilíndrico de 161,9 cilindradas de 4 tempos refrigerado a ar com transmissão de 5 marchas. E ela entrega 12,3 cavalos a 8.000 RPM e torque de 1,6 kg a 6.500 RPM. Essa aqui, meus amigos, não é uma moto feita para fortes acelerações, e sim para priorizar a economia e o baixo custo de manutenção. Falando em economia, o fabricante divulga o consumo dela em média de 35 km por litro. Porém, tem relatos de alguns proprietários que fazem entre 40 e 45 km por litro. Claro, isso já num uso mais tranquilo, né? Nada de enrolar o cabo com o que a moto consegue entregar. E como ela tem um tanque de 13 litros, a autonomia pode ultrapassar os 450 quilômetros até esgotar o tanque. Já sobre a velocidade máxima, é na casa dos 120 km por hora. Portanto, não espere muita coisa da Z160 em questão de velocidade. Se vocês querem uma moto para pegar rodovia, talvez ela não seja a mais indicada. Bom, deixa eu seguir aqui com outras informações. Já entrando aqui na parte de painel, ela tem um painel 100% digital que traz informações como velocidade, odômetro total, trip, nível de combustível, indicador de marcha, setas, farol alto, luz da injeção eletrônica e outras luzes de advertência. E no lado esquerdo do guidão fica a buzina, setas, farol alto e baixo e a luz de passagem. E no lado direito está o botão de partida e corta-corrente. Já na ciclística da Z160, na dianteira a gente tem uma suspensão com garfo telescópico convencional e na traseira um monoamortecedor. E nos freios o sistema é CBS. Na dianteira tem um disco de 240 mm e na traseira um disco de 220 mm. Porém, galera, aqui sobre suspensão e freios, a marca ela não divulga algumas informações, tá? Não tem no site. Não tem o diâmetro e nem o curso da suspensão. E sobre os freios, a gente não tem a informação sobre a marca das pinças e nem o número de pistões. Não se acha isso lá no site da Aveloz. E eu peço para que algum proprietário dessa moto que esteja vendo esse vídeo e tenha as informações, coloque aqui nos comentários para nós, por gentileza, que vai ajudar outras pessoas a ter mais informações técnicas. Bom, ainda aqui na parte de ciclística, faltou falar para vocês a questão das rodas e pneus. Elas são rodas de liga leve, aro 19 na dianteira e 17 na traseira, calçando pneu 90-90 na frente e na traseira 110-90. Já nas dimensões ela tem 2,9 metros de comprimento, largura de 87 centímetros e a altura de 1,21 m. E o entre-eixos é de 1,38 m. E o peso a seco dela é de 136 kg. E a capacidade de carga é de 150 kg. E o vão livre do solo é de 27 centímetros, o que ajuda bastante em estradas ruins, passar por lombadas, passar por buracos, pegar uma estrada de terra com bastante pedra, isso facilita demais. E a Aveloz Z160 Extreme modelo 2026 vai custar ao seu bolso R$ 19.951. Isso sem o frete, meus amigos, que o frete varia muito de estado para estado. E essas são as informações técnicas da Aveloz Z160. Agora vamos aos pontos positivos e negativos relatados por donos e usuários dessa moto. E o primeiro ponto positivo relatado foi o visual. Ela tem um visual bonito e imponente.
Muitos, né, muitas pessoas aí falam que ela realmente parece ser uma moto de maior cilindradas. E o segundo ponto é o bom custo-benefício em equipamentos. E o terceiro ponto positivo é a economia de combustível. Mesmo a fabricante informando lá os seus 35 km por litro, teve aí os proprietários que relataram até 45 km por litro. E o quarto ponto positivo é a boa posição de pilotagem. Como ela tem um guidão alto, dá uma pilotagem muito confortável para o dia a dia. Já o quinto ponto positivo está no vão livre, que é 27 centímetros e ajuda a passar por buraqueiras e lombadas. E o sexto ponto positivo é a ciclística dela, que mesmo sendo uma moto grande, ali, robusta e larga, ela se torna fácil de pilotar no dia a dia, inclusive para passar entre os carros. E o sétimo ponto positivo está por conta dos freios, que mesmo sendo CBS, foi bastante elogiado por proprietários, informando que eles são bem eficientes. E o oitavo ponto positivo está por conta do motor, que teve muitos relatos de ser bem resistente, bem confiável, não baixa óleo e não dá problemas. E o nono ponto positivo é uma coisa que meio que padrão das motos chinesas, o compartilhamento de peças. Essa aqui teve muita gente falando que ela compartilha várias peças da Bros 160 da Honda. Bom, galera, então eu trouxe os pontos positivos e se tiver algum proprietário aqui que queira acrescentar ou discordar de alguma coisa, fique à vontade, os comentários estão aqui para isso. Agora vamos ao lado ruim. Como nem tudo são flores, ela também tem seus pontos negativos e alguns problemas que incomodam e tiram o sono de muita gente por aí. E o primeiro ponto negativo e o mais estranho deles é a garantia. Vocês já viram alguma moto que tenha 6 meses de garantia? Não viram? Eu lhes apresento a Aveloz AZ160. Isso, meus amigos, é garantia de tablet, 6 meses. É muito estranho. Eu achei uma das coisas mais sem sentido. Olha, no mínimo 1 ano a gente vê na maioria das marcas e acha pouco, imagina 6 meses. Essa foi uma das que mais teve reclamação. E o segundo ponto negativo foi a falta de ABS, ao menos na dianteira. Mesmo tendo falado lá nos pontos positivos que os freios combinados são bons, a falta do ABS em pleno 2026, ao menos na roda dianteira, já coloca ela como segunda opção em comparação com outras concorrentes. E o terceiro ponto negativo é a potência, meus amigos. Isso aqui muita gente não gosta ou acaba vendendo a moto porque às vezes não conhece direito, não testa bem, devido à falta de potência. Ela tem apenas 12 cavalos. Muita gente esperava mais dessa moto. Então tá todo mundo reclamando e querendo que ela chegue na próxima versão com ao menos 16 cavalos. E o quarto ponto negativo é o pós-vendas e disponibilidade de peças que ainda está em expansão. Há relatos de preocupação com a rede aí de assistência e principalmente com o pós-vendas, que falta aí um certo preparo em algumas concessionárias. E o quinto ponto negativo vai para a suspensão traseira, que baixa muito ao rodar com carona. E o sexto ponto negativo é o valor de revenda. Isso é meio que padrão, nas motos chinesas, fora as marcas premium, as marcas comuns, digamos assim, elas passam muito por isso, perde muito valor de mercado, mesmo com poucos meses de uso. Então essa reclamação aí teve um bom número de gente concordando.
E o sétimo ponto negativo foi relatos de que entra água no painel e nos piscas. Me lembrou a moto SHI da Shinerai. Porém, a Shinerai, né, resolveu isso no modelo 2026. E o oitavo ponto negativo é falha na montagem, relatos de peças mal encaixadas e rebarba em certos componentes. E o nono ponto é falha na parte elétrica e problemas de câmbio, onde as marchas não passam corretamente. E o décimo ponto negativo é a escolha Shinerai O'Connor de ocultação de informações. É a falta de dados técnicos detalhados no site da marca. Qual o problema, meus amigos, que essas marcas têm em divulgar as informações corretas, oficiais e detalhadas no site, sendo que isso passa mais confiança para o consumidor? Eu não consigo entender, galera. Essa aqui teve muita gente concordando também com esse ponto negativo aqui. Bom, galera, então trouxe aqui para vocês ficha técnica, dados de consumo, potência, velocidade máxima, pontos positivos e pontos negativos. E agora eu quero saber de vocês, com esses relatos aqui, com esses dados, comprariam a Z160 Extreme ou partiriam para outra marca? Pegariam alguma moto da Bajaj, alguma moto da Shinerai, da Zontes, da Hauju, ou se manteriam na tradicional Honda e Yamaha? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu quero saber. Lembrando mais uma vez, donos e usuários dessa moto que estiver vendo esse vídeo, se tiver alguma coisa para concordar ou discordar, fique à vontade, os comentários estão aqui para isso, para a gente poder trocar uma ideia e conhecer melhor a moto e entender se ela faz sentido para cada pessoa ou não faz. Pois bem, meus amigos, o vídeo de hoje então foi a avaliação da AZ160. E no próximo vídeo eu vou trazer uma avaliação da tradicional Yamaha FZ15, que é uma das motos mais econômicas do país. Então já se inscreve aí no canal, deixe seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, fui!